Olá, gente, tudo bem? Tô chegando por aqui devagarinho, esperando vocês para a live de hoje. Hoje estamos com um assunto bem importante, muito necessário, todos são, né? Mas hoje a gente vai tocar em algumas feridas. Olá, Andréia. Oi, Mauro, prazer te ver aqui, tudo bem? Que bom ver vocês. Rosana também talvez venha. Oh, não, a Rosana já chegou. É que eu olhei a André. Gente, eu olhei vocês duas juntas. Eu dei oi pra Andréia e vi a Rosana. É que vocês duas entraram juntas. Tudo bem, gente? Que prazer ver vocês aqui de novo. Tô aguardando aqui a Mila. Seja bem-vinda. Aguardando a Karina chegar. Oi, oi, oi. Um prazer imenso ter vocês aqui. Muito bom. Oi, Karina, acabou de chegar. Tá vindo, tá chegando. Gente, vão convidando os amigos. Olá, Karina. Oi, Tudo tudo bem? bem? Tudo bem? Tudo Prazer jóia, imenso Luci. te ver. Esses minutinhos Prazer é antes a meu. gente vai fazendo aquela chamada, né, para os amigos, para também se aproximarem, né, de nós, para bater esse papo gostoso aqui com a gente. E aproveitem, gente, para dar um feedback se estão ouvindo bem, se estão vendo bem, vão dando, porque às vezes acontece muito local, né, o problema, para mim congela, para outros está tudo bem, então deem esse feedback que é importante. Então, gente, como passa o tempo muito rápido, a gente sabe disso, né? E vamos ter essa live hoje com a Karina. E foi uma história muito interessante que aconteceu, na verdade, era uma live que não estava prevista inicialmente, né? Eu até quando conversei com a Karina chamei de plantão, né? Uma live plantão, assim, embora o assunto que a gente vai falar hoje, em termos assim dos preconceitos, das hostilidades que a gente vai sentindo não só na dança do ventre, né, gente, mas na vida. E aí até eu disse para ela, infelizmente, isso é atemporal, né? Em qualquer momento que a gente fizesse uma live especificamente com esse tema, ela infelizmente não estaria assim fora, né, de moda, vamos dizer assim. Então, mas a gente achou importante dialogar, né? Eu conversei com ela sobre isso e, obviamente, é um assunto que toca a todos nós, porque faz parte da nossa vida, não só do âmbito da dança, mas como é do nosso lugar de fala também. Nós somos bailarinas, trabalhamos com isso. A gente também queria trazer um pouquinho dessas vozes que eu chamei de monológicas, já trazendo para Bakhtin, né? Quem é do meio bakhtiniano, que justamente são essas vozes opressoras, né, com uma tendência de opressão, de hostilidade, aquilo que nos desconforta, e isso tem tudo a ver com o dialogismo bakhtiniano, né, essas tensões, aquelas vozes que a gente percebe como flexíveis, mas que às vezes também não é bem assim, né, Karina? Com Então, certeza. eu já vou deixar a Karina falar, mas só para explicar um pouquinho do contexto, de como surgiu, assim, a, a possibilidade dessa live. Um belo dia eu acordei, um belo dia, que foi agora esses dias, não me lembro exatamente o dia, né? Mas a Andrea, que está aí, eu fui ver um recado dela para mim, ela me comentou assim, se viu o que está acontecendo, toda uma repercussão de uma situação que aconteceu, na dança, mobilizando assim, aqueles discursos preconceituosos. Não vou ficar aqui detalhando isso, quem acompanha, eu acho que já está vendo, e nem é o nosso Já objetivo viu. aqui trazer a situação em si, ficar apontando as pessoas e julgando, não é nada disso, mas é aproveitar uma situação que aconteceu, pontual, né, que acabou reverberando bastante, porque eu acho que é importante a gente trazer esse diálogo para que a gente pense também, não é só quando o preconceito ele é ativado de fora, né? Quantas vezes a gente também não tem preconceitos, não mobiliza isso muitas vezes até sem se dar conta.
nos nossos discursos, né? E aí vai preconceito de toda ordem, né, gente? Raça, gênero, muitas vezes até entre ideias, gente. Até entre ideias, né? O que o meu colega faz. Então, assim, esse olhar aqui, esse diálogo visa essa reflexão, tá? E o que a gente pode fazer também para ir na contramão justamente de um julgamento, né? Não é só julgar, né? O que que nós podemos fazer para ser então essa voz centrífuga, né? De abertura, de flexibilidade, de amor, né? Porque a gente não precisa dessa tensão, né? Então, assim, o papo vai por essa ordem, mas queria mencionar a Andrea, porque foi ela que me perguntou, tu viu o que está acontecendo? E eu não tinha visto, porque foi um dia assim que eu estava totalmente envolvida com outras coisas, eu nem abri assim as redes, assim, não fiquei em volta disso. Aí fui procurar, fui vendo, fui me inteirando, e a partir de uma postagem da própria Andrea que eu vi o vídeo da Carrina. Foi um vídeo que ela produziu, e aí eu vou deixar que ela fale sobre isso. E eu quero dizer assim, eu poderia ter chamado muitas pessoas, assim, tem muitos colegas, graças a Deus, que têm essa percepção de abertura, de que, gente, está tudo certo, a heterogeneidade é uma coisa maravilhosa, a gente cresce com isso, com as diferenças, né? Então, graças a Deus, tenho muitos colegas, inclusive, que sofrem muito preconceito justamente por ser o que são e estavam ali, né, num discurso bem ativo, falando sobre isso. Então, poderia chamar muita gente. Mas o que me chamou a atenção foi justamente o vídeo da Karina, porque ela produz ali já tinha produzido isso, né, Karina? Vou deixar que ela fale, mas eu fiquei pensando, olha que bacana isso, porque foi algo que foi produzido em outro momento e que serviu para isso que está acontecendo. Aí a gente vai de novo naquela história, é atemporal, né? Então Sim, é a verdade. gente que é da dança do ventre vive muitos preconceitos de várias ordens, aí depois a gente vai falar sobre isso também. E aí a gente vê um vídeo que vira assim, é uma resposta à altura, mas resposta à altura eu estou dizendo é o quê? É responder com a vida, né? Aí se a gente pensa no Bakhtin, a responsividade, né? Esse olhar ativo para o mundo, né? Então não é também só a gente se indignar e ficar retendo aquilo para gente, né? É ok, eu me indigno, mas de que maneira eu também transformo isso em positividade para o mundo, né? De que maneira eu ressignifico um discurso preconceituoso que não seja devolvendo na mesma moeda, né? Sim. Ofendendo também, porque isso também não adianta, né, gente? Então, assim, então é com muito prazer que eu recebo todos vocês aqui e a Karina, agradeço o convite para a gente falar sobre isso. Ela vai Eu que falar sobre agradeço. esse vídeo um pouquinho, então, com vocês, conosco, e também sobre as práticas dela, o que ela vai observando, como é que ela vai sentindo essas vozes nesse fazer diário dela. E é isso, gente. Eu tô aqui, vou escutar. Tá, joia. Vamos lá. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer, mas foi sensacional esse convite. Eu acho que é sempre muito importante, né, dialogar e falar a respeito disso, mas, como ela mesmo disse, dessa forma que venha a acrescentar e não a julgar ou ficar apontando como deve e como não deve ser, né, e sim criar como isso pode ser visto de uma forma mais tranquila, saudável, né, para não criar ainda mais discordância a respeito disso. Bom, vou me apresentar rapidamente, né? Eu trabalho com dança do ventre há 25 anos, né? Há mais de 20 como professora. Eu sou da cidade de Sorocaba, São Paulo, interior, né? Tenho a minha própria escola já há 13 anos. Bom, e foi muito bacana, né? Essa história de como começou, né? Com essa questão do vídeo. Na verdade, assim, a dança do ventre, ela tem esse caráter inclusivo, né? Ela tem esse caráter inclusivo de que qualquer mulher pode dançar, qualquer pessoa pode dançar, mas quando a gente fala de mercado, né, isso não funciona tão bem, né? A gente entra numa questão até que cultural de consumo, onde as pessoas buscam
né, naturalmente, o que é imposto pela sociedade. Então, assim, ela é democrática no sentido de que qualquer pessoa realmente pode praticar a dança, porque ela não exige um corpo específico, ela não tem uma dificuldade de algum passo, de algum movimento que não possa ser executado devido à forma física, por exemplo, da pessoa, né? Então, nesse sentido, ela é muito democrática. E ela tem inúmeros benefícios, né, que sempre é colocado e é mostrado, né, começando pela questão própria de ser uma atividade física, mas um que eu gosto muito, que eu acho que é o principal da dança do ventre, que é a questão da autoestima, de trabalhar a autoestima de quem pratica. Isso é um resultado sensacional, que eu posso falar assim, ó, com propriedade, porque eu trabalho com diversos tipos de mulheres e assim, isso é muito latente no resultado que eu vejo entre minhas próprias alunas, por exemplo. Então isso é muito bacana. A ideia do vídeo, né, foi, na verdade, há muito tempo eu já queria fazer algo no sentido de mostrar para as pessoas né, o quanto a dança é democrática, quebrar os tabus que existem relacionados a isso, como, bailarina para dançar a dança do ventre tem que ser magrinha, ou tem que dar barriga, né, ou, não, mas é só dança, né, de sedução, para dançar com o namorado. Enfim, essas coisas também culturais que vêm junto com a dança, que embora hoje haja muita informação a respeito, né, as pessoas conseguem encontrar e saber que não é bem assim, mas que ainda existe, né? Eu brinco que é muito fácil você perceber isso quando você fala com uma pessoa que você não conhece, a pessoa fala assim, mas né, você fala, eu danço, fala, mas você dança o quê? Né, você fala, dança do ventre, a pessoa diz, né? Eu até Então é muito... comentei que a dança do ventre é a letras das humanas também, né? Quando a gente fala dança do... Eu dei até o exemplo só para fazer esse comentário, quando eu dançava flamenco, né? E eu comentava com as pessoas, nossa, era aquela comoção, que lindo! Ai, né? Aquela coisa assim. E aí eu falo dança do ventre, a pessoa ou é um silêncio, assim, mas, que legal, ou aquilo, né? Ai, vai dançar com o namorado, tipo assim, não imaginava que tu, né, que tu ia gostar dessa dança, ou que tu ia praticar essa dança, nossa, é impressionante, né? Mas a gente vai Exatamente. entrando nisso. Então tem, né? Existe ainda muito isso. As pessoas, na verdade, é uma falta de conhecimento, né, em relação a isso. Eu, assim, como eu estou há muito tempo, eu já não me incomodo, né? Eu acho até engraçado, eu estava comentando, né, com a Marisa que eu acho até engraçado, assim, porque eu já fico esperando a reação da pessoa, porque eu já sei, né, qual será, assim. Então, para mim é a deixa, né, para poder até criar uma situação assim mais divertida e tal, porque eu já estou acostumada. Mas isso é uma forma que às vezes a pessoa ela deixa de contar que ela pratica ou que ela faz justamente porque, né, por esse medo do que as pessoas vão pensar de mim, né, para dizer, nossa, estou fazendo essa doença, o que as pessoas vão pensar de mim, né? E também comentei um caso, vários casos, né, que já aconteceram comigo disso, da pessoa que vem, faz a aula, e aí você brinca e fala, vamos postar uma foto, vamos colocar, vocês estão com um movimento bonitinho, vamos pôr no Facebook. Ela fala, não, ninguém sabe que eu estou aqui. Então, assim, depois, né, que passa essa fase, que ela vê que não é nada disso, que existe todo um contexto cultural que é trabalhado, né, enfim, aí muda completamente, né, aí ela divulga, ela coloca, mas inicialmente, assim, é meio que escondido, entendeu? Tipo, imagina o que minhas amigas vão falar se eu contar que eu tô fazendo dança do ventre, né, então, infelizmente, tem ainda esses preconceitos relacionados, assim, ao porquê a pessoa vai fazer uma dança dessa. Sabe assim? É mais ou menos isso, né? Para que a pessoa vai fazer a dança do ventre, né? Então, a pessoa já tem esse julgamento que ela vai usar isso para alguma coisa. E isso acaba inibindo muitas vezes a pessoa de praticar. Ela fala, eu não vim antes porque eu achei que não era isso. E é muito curioso, até no início desse ano eu faço um curso intensivo rápido, assim, para quem nunca dançou. E é uma semana, tal, e a hora que termina eu sempre faço uma avaliação, falo da parte cultural, tal. E assim, 100% da resposta é assim, nossa, não tem nada a ver com o que eu imaginava. Isso não tem nada a ver com o que eu imaginava. É o imaginário, né? O Porque é imaginário. E aquela aí... coisa, né?
coloca a roupa de odalisca, né? Porque nossa fantasia não é isso, gente, mas na ideia geral é assim, né? Põe a roupa de odalisca, sai rebolando, né? E pronto, né? Isso não é, né? Tem técnica, tem estudo, são anos de prática, tem a coisa cultural, a musicalidade. Então é muito rico, né? Para falar sobre isso. Mas as pessoas ainda acham, né? E aí com essas questões dessas pessoas sempre terem essas ideias, ou quando eu convidava, né, falava, vai fazer uma aula para você conhecer, a pessoa fala, mas eu sou muito magrinha, né, tem que ter uma barriguinha para fazer. Então, não, mas aí tem que ser assim, tem que ter cabelo comprido, né, mas eu já passei da idade para fazer isso, né, então todas essas desculpas sempre me incomodaram muito no sentido de que não é, né, e depois que as pessoas começavam a praticar, realmente elas constatavam que não. Então eu já tinha feito alguns posts, algumas coisas, comentários, né, falando disso. E aí eu estava fazendo parte de um grupo com a Dani Ojeda, que é da Chile, né, um grupo de marketing, e a gente falava muito sobre isso, né, como que quebra essas objeções, né, das pessoas, porque a gente não costuma colocar isso, a gente aparece reforçando a ideia, porque a gente aparece lá toda produzida, né, com a barriga de fora, com as roupas, tal. Então a pessoa olha aquilo, ela continua seguindo. Então, peraí, o que a gente está fazendo para mostrar para as pessoas que não é isso? Né? A gente está reforçando essa imagem? E aí, aquela história justamente de não rebater com a mesma postura, né? Exato, e aí, para isso, a gente precisa daquele distanciamento também, não só um pouquinho, né? O que a realidade mostra, né? Não é isso. E muitas vezes, e o que acontece é o lance da pessoalização, né? Que muitas vezes acontece. Nem tu estava dizendo, né? Às vezes a pessoa pensa, odalisca, já situa ali, né, todo aquele imaginário e tudo mais. Mas a pessoa também não tem culpa. Eu já vi situações em que eu me peguei, né, também com essa indignação quando alguém vinha falando para mim algumas coisas, como via a dança do ventre, ou mesmo colegas. Eu fui em tal lugar, a pessoa disse, fui levar meu figurino, a pessoa me chamou de odalisca. Que isso? Se sentiu super ofendida, assim, na verdade, gente, é aquilo que a pessoa conhece, né? A gente tem que ver que muitas pessoas não conhecem isso, então a gente não ajuda no processo também com essa indignação, a gente mais reforça essas vozes justamente contraditórias do que propriamente auxilia também no processo, mas isso a gente também vai maturando na gente, né? Porque pega no instinto, né? A gente entende como crítica, mas a pessoa que às vezes está enunciando aquilo não tá com essa ideia. Para ela não é isso. Ela não está falando de modo pejorativo. Então a gente também tem que ter esse distanciamento para filtrar também o que está sendo colocado como uma voz preconceituosa ou não, né? Só para eu vou ir entrando para que a gente vá situando também com o Bakhtin e a linguagem e tudo mais. Mas legal. Pode seguir, agora tu entra no vídeo também, né? Eu acho que exatamente isso, né? A gente comentou a respeito disso, que eu acho que hoje tem essa questão que muitas coisas que são feitas, né, e postadas em rede social, essas coisas, não são para agredir, né, justamente por falta de conhecimento, né, mas as pessoas têm aquela coisa de apontar o dedo e falar, nossa, você viu que ela fez, mas espera, talvez ela não tenha feito com essa intenção, talvez ela não tenha percebido essa intenção, né, essa questão, por exemplo, da diversidade, eu precisei de um chacoalho lá no grupo para olhar e falar assim, não, eu luto tanto por isso, eu defendo tanto isso, mas peraí, eu estou vendendo isso? Deixa eu olhar nas minhas redes sociais, deixa eu ver se eu estou mostrando isso, ou se eu estou mostrando para o mercado só o que realmente todo mundo pensa. Né? Porque às vezes a gente faz meio intuitivo, a gente não tem às vezes o conhecimento, a estratégia correta para defender essa ideia que você tanto acredita. E aí foi quando surgiu o vídeo, né? Um dia eu estava aqui, eu sou uma pessoa de muitas ideias, nem sempre eu consigo colocar tudo em prática. Eu falo que na teoria fica tudo lindo, né? Mas na hora de fazer aparecem as dificuldades. Mas esse lance do vídeo foi muito legal, porque assim, eu já tinha pensado como fazer isso, eu falei, mas, poxa vida, se eu fizer só um post, né, eu não sei o quanto isso vai impactar, né, a pessoa vai ver e vai falar, nossa, realmente isso né, faz uma diferença, e aí eu falo, como que eu vou atingir as pessoas, né? E aí um dia eu estava rolando lá o Face, tá, apareceu um vídeo relacionado ao Brasil, né, eu sou também turismóloga de formação, né, atuei muitos anos na área da hospitalidade,
e eu vi um vídeo falando assim, não visite o Brasil, era o título do vídeo, assim. E eu, como turismóloga, já fiquei horrorizada. Eu falei, o quê? Como assim não visite o Brasil? Né? Que vídeo é esse? E, em inglês ainda, né? Eu falei, como assim, né? A pessoa veio aqui falar para não visitar o Brasil. E aí eu fui ver, de curiosidade, o que se tratava. E aí ele fazia justamente essa questão da negativa, né? Ele falou assim, porque o Brasil é só floresta. E aí aparecia lá as dunas, aparecia, né, um monte de paisagem bonita. Ah, o Brasil não tem cultura. Aí apareciam os pontos históricos, né? Então toda a negativa que ele fazia, que são negativas conhecidas no mundo inteiro, que só tem índio, né? Ah, o Brasil não tem... Era colocada dessa forma, só que o vídeo mostrava que não era nada daquilo. E aí me deu esse estado, eu falei, é isso. Eu falei, eu tenho que criar algo para falar assim, não, isso aqui, né, isso aqui que você fala, olha a diferença disso quando a gente mostra. E aí me veio essa ideia na cabeça. E aí foi bacana porque assim, eu tenho a sorte de trabalhar na minha escola com uma diversidade muito grande de mulheres. Né? Então eu tenho essa sorte, muita gente, eu tenho alunas de 5 a 75 anos. Né? Então eu falei, eu tenho tudo isso dentro da minha escola para produzir esse vídeo, né? Porque eu tenho senhoras, eu tenho mulheres de todas as profissões que você imaginar, dona de casa, mãe, vó. Eu tenho uma que dança mãe, a filha, a avó, dançam juntas na escola. Eu tenho os maridos que participam das danças do festival, eles acabam vindo por livre e espontânea pressão, eu brinco, né? Uhum. Eles vêm, mas acabam participando junto com a gente. Então, assim, é uma coisa muito familiar. Mas porque eu tenho esse propósito. Então, na minha escola funciona muito bem. Então, aí, quando eu pensei no vídeo, eu pensei justamente nisso. Eu falei, não, eu vou lá escolher as minhas meninas lá. Eu tenho uma que representa cada, né, tipo aí para mostrar e vou pensar nesse vídeo. E aí, acabei criando como uma estratégia, na verdade, no mês das mulheres, né, que eu queria mostrar essa diversidade, porque já era uma coisa, né, antiga. E aí, quando surgiu essa polêmica agora, né, eu falei, não, tá aí, eu vou postar de novo, né, o vídeo, porque eu acho que é isso que a gente quer dizer, né? Não, é democrático sim, não é só democrático quando a gente fala das praticantes, mas quando a gente fala em mercado também, porque nós temos ótimas profissionais, né, que representam, né, de diversas formas o mercado, mas, né, como eu brinquei também com a Larissa, eu falei, teoricamente, né, isso deveria funcionar, mas nem sempre funciona da forma correta. Né? Então, porque a gente percebe que o consumo da dança hoje em dia, ele continua sendo no padrão, né, que a sociedade impõe. Então, hoje, eu percebo assim, nesses anos todos, hoje eu percebo que existe uma abertura maior, sabe? Hoje eu vejo mais diversidade no palco, de profissionais falando, mas isso sempre existiu, né? Eu posso falar por mim, assim, porque é um tema que, como eu disse, eu nunca sofri assim, alguma coisa, um preconceito, digamos assim, direto, né? Porque eu sempre tive acima do peso, eu sempre fui mais gordinha e tal, mas eu já senti de forma velada, né? Então, através, às vezes, de um olhar, né? Através, assim, de não ter uma oportunidade como uma outra pessoa que fosse mais magrinha, que fosse mais jovem, enfim, né? Então, assim, existe. Muitas vezes é velado, né? Mas existe. Eu não me incomodei porque eu sempre me aceitei muito bem. Mas eu penso, uma pessoa que, de repente, ela não tem essa autoestima, ela não tem essa segurança, isso pode, inclusive, ser um fator que faz com que a pessoa desista da dança. Né? É muito, muito alta essa chance da pessoa chegar e sofrer, né, de alguma certa forma um preconceito e falar, não, tô fora, isso não é para mim. Já vi, inclusive, já tive caso de pessoas que eu conheço que desistiram da dança por conta desse preconceito. Né? Então, eu acho que isso é muito grave quando a gente fala na questão de mercado, porque, peraí, para ter aluna pode ser qualquer uma, mas para estar no mercado, para estar no palco tem que ter o padrão. Então, tem alguma coisa contraditória nesse sentido, entende? Mas, como você mesmo falou, eu acho que o importante é justamente essa questão de você conseguir aprender com isso, né? Porque nós temos já esse olhar de julgamento. Todo mundo tem. Quando vem o diferente, quando tem alguma coisa que foge desse padrão que a gente está acostumado, o primeiro momento é aquela surpresa que você olha e fala, hã? Né? E aí tem as duas formas de você reagir, de falar, nossa, mas isso não pode, isso é horrível, isso é não sei o quê. Ou você fala, nossa,
olha que interessante, a pessoa, né, tem um estereótipo diferente, mas faz tão bem quanto. Né? Então, eu acho que isso também é um aprendizado diário, porque a gente lida hoje com diversas situações, e nós estamos numa época em que as pessoas gostam muito de apontar, todo mundo, né, a internet é terra de ninguém agora, cada um fala o que quer e o que não quer, então o que eu acho que complica ainda mais, né, mas eu acho que ter essa coerência de falar, mas peraí, o que a pessoa quis dizer com isso? Ou chegar para a pessoa e falar, olha, por que você fez essa postagem a respeito disso? Né? Eu não entendi, por que você teve essa postura? Então, eu acho que talvez deixaria mais ameno, né? Tudo isso, talvez. Problematizar e dialogar, né? O problema é a gente também ver as coisas de modo fragmentado e fora dos contextos, né? E aí, a gente trazendo também Bakhtin aqui, a importância cada vez mais de a gente ver como o contexto também faz com que os efeitos do que é dito, do que é feito, também sejam interpretados dessa ou daquela forma, né? Então, eu vi aqui nos comentários, acho que foi o Pedro, né, que falou assim, livre espontânea pressão, né? Quando tu comentou sobre os maridos fazendo parte, namorados, enfim, a família, seja como for, né? Quem acompanha, né? O livre espontânea pressão, junto com a palavrinha que tu usou, velado, né, já traz justamente essa atmosfera do diálogo bakhtiniano, que não significa a concordância. Às vezes sim, mas muitas vezes o contraditório, o contraste, as dissonâncias, né, e que geram tensão, embate, né? Então, por isso que essa live, ela tem, hoje o foco é a gente ir na tensão propriamente, né? Nessas vozes que a gente, e acontecimentos e relações que a gente sente ou se sente, né? Fazendo parte, assim, desse jogo que desconforta, algo que a gente ouve, opa, mas peraí, só um pouquinho, isso aí me deixou um pouco tonta, né? Porque as coisas, a gente não tem só vozes, né? Como é que eu vou dizer? Convergentes, né? E bom, e bem, que ótimo né? que seja assim, e que ótimo que seja assim, né? Imagina um mundo que todo mundo pensasse igual, todo mundo. Não é isso, né, gente? É ver a heterogeneidade como riqueza, né? Como modo de a gente também crescer, né? E a gente se olhar, a importância da gente se olhar, isso tudo que a gente está trazendo aqui, a gente podia fazer um diálogo que fosse assim, vamos criticar quem critica, né? Mas e aí? Né? Quando a gente vai numa terapia, né? A gente pode falar, a pessoa fez tal coisa, me senti assim, ela me menosprezou. Não, só um pouquinho. Mas e eu? Né? Eu preciso apontar o dedo para mim, não só no sentido de que quantas vezes eu também não faço, percebendo ou não percebendo, mas no final das contas a gente não pode acessar o outro, a gente só pode acessar a gente mesmo, em termos de uma mudança, né? Então é quase essa vibe que hoje é quase uma terapia, né? Nesse sentido. É a gente usar para pensar, refletir sobre as nossas próprias ações. Né? Mais do que ficar, trazer as situações, claro, denunciá-las, porque é importante que a gente fale, é importante, olha, tem gente falando de que quem tem um peso X não pode dançar, tem gente falando que quem tem a idade Y não pode dançar, e não, a gente precisa ser a voz que vai dizer não pode, sim, não só pode como deve, e é lindo, e é maravilhoso, e que ótimo que isso está acontecendo, né? Então, assim, é esse olhar para gente, para o outro, mas para a gente nesse sentido, né? Sim. E aí eu lembrei da partezinha que a gente conversou, quando tu fala assim, né? Logo no início, quando a gente começou a conversar, e eu amei, porque aí tem tudo a ver aqui com Bakhtin, quando tu diz, né, a dança do ventre teoricamente é democrática. Aí eu já amei, né? Porque é justamente isso. Quando eu fui pesquisar na tese de doutorado sobre a dança do ventre, inicialmente eu estava pensando em fazer um comparativo, assim, uma relação
dança do ventre e balé clássico, não ia ser só dança do ventre. Porque eu ficava pensando justamente, né, no caráter centrípeto, né, mais assim, codificado do balé em relação à dança do ventre, que supostamente, teoricamente, não tem nada disso, né? Aquela coisa, não, é uma dança que abarca todos os corpos, todas as cores, isso, mas e realmente ela tem esse olhar, essa acolhida, né? Como gênero, né? Realmente, ela não vai ter os princípios, muitas vezes, da codificação, porque não é uma dança decodificada, né? Que até tu falou, dança acadêmica, né? Não tem essa tradição, a tradição é diferente, é de modo diferente que se dá na dança do ventre, então, obviamente, ela não vai ter os mesmos preceitos, os mesmos códigos, né? Se a gente pensa como esse repertório, essa etiqueta que o balé clássico, por exemplo, tem, né? De peso, de idade, né? Uma estipulação, se tu quer te profissionalizar, né? Bom, não, o balé clássico tem que ter todo um outro percurso para que tu possa fazer isso. A dança do ventre, nesse sentido, ela é mais fluida, ela é mais flexível, ela abarca realmente todo. Se tu tem um peso X, não, isso não vai ser um problema. Se tu tem a cor Y, isso não vai ser um problema, tu vai poder ir lá dançar e com certeza. Agora, isso não quer dizer que não haja preconceito igual, que não haja também vozes internas, muitas vezes, porque a gente vive num mundo, e aí vamos pensar nos contextos, né? A gente vive num mundo que é preconceituoso, conservador, e isso não é aleatório, social, é um aspecto social, cultural. Essas vozes, elas também não estão ali de modo aleatório, né? Toda uma construção, tem todo um imaginário, e se tratando de dança do ventre, que já é um corpo estranho para nós, né? Já mistura também culturas muito diferentes, em tempos muito diferentes. Então, assim, já é uma hibridação, né, muito grande, muito densa. Então, obviamente, vão ser discursos entrecortados muito por essas nuances, né, centrípetas, centrífugas, de abertura, de engessamento, né? Então, a gente vai percebendo em muitas situações. E o vídeo fala um pouquinho mais, assim, se tu puder, dos detalhes do vídeo, porque tu trouxe a questão das tuas alunas com diferentes faixas etárias, com diferentes corpos. Como é que foi isso, assim, esse processo com o vídeo? Então, eu acabei, né, solicitando para elas mesmas. Assim, primeiro eu pensei nessas perguntas, né, na verdade, nessas afirmações que as pessoas fazem, né, nesse pré-julgamento. Então, o primeiro, fui meio por uma ordem, né, que eu mais ouço, digamos assim. Então, o primeiro é a questão que é a dança da barriga. Né? E aí eu tenho várias alunas magrinhas, né? Enfim, eu falei, não, vou colocar. Né? E uma coisa que eu fiz questão no vídeo foi colocar a idade, né, de cada uma e também colocar a profissão delas, porque, assim, para mostrar que são mulheres comuns, assim, no sentido de que todo mundo tem lá a sua profissão, é mãe, é avó, é filha, é esposa, sabe? Assim, todo mundo, né, são pessoas normais, digamos assim, que têm suas vidas, que têm seus... e que se permitem, né, fazer a dança. Então, a primeira afirmativa foi essa, né, a questão que a dança dá a barriga, e aí eu coloquei lá uma aluna mais magrinha para provar que não, né? A questão da idade, né? Já passei da idade para fazer dança do ventre, e aí eu tenho várias alunas, mas coloquei 3 ali, coloquei a minha de 75, que é o meu xodó da academia, né? Do inglês, tem 75, e mais 2 tem ele 59. Aí coloquei também a questão de que tem gente que acha o contrário, fala assim, não, tem que ser magrinha para fazer dança do ventre, né? Não pode ter barriga. Aí coloquei lá as mais cheinhas também, e todas, né, super se aceitando. Eu falei, eu quero todo mundo de barriga de fora, entendeu? Uma coisa bem para mostrar mesmo. E aí o contrário, né, que fala, não, tem que ter barriga, né, tem que ser gordinha para dançar. Tem gente que tem essa impressão. O contrário, são as, né? Duas vozes, né, que acontecem. Aí coloquei lá também as minhas magrinhas, né, para mostrar que não.
Uma coisa também que eu escuto bastante é assim, não, mas para dança do ventre você tem que ter cabelo preto até a cintura, né, comprido. E aí eu coloquei lá eu tenho uma ruiva, aliás, tenho duas ruivinhas, né? Tenho ruiva, tenho loira, tenho uma preta, né? Que na verdade assim, eu brinquei que ela está representando, né? Porque eu tenho poucas bailarinas, assim, pretas, né? O termo correto, vamos dizer assim. Porque eu percebo isso uma falta na dança, sabe? Em alguns locais específicos tem mais, mas eu percebo que, não sei se é porque não procuro, pelo menos na minha escola eu não tenho muita procura, eu tive poucas alunas que procuraram, mas talvez por uma questão até de região, enfim, tudo isso. Uhum. Mas também ela está lá representada, né? E a questão de que criança não pode fazer dança do ventre, porque é uma dança erotizada, né? Inclusive no vídeo tem minha filha dançando. Minha filha tem 12 anos, fez agora. Ela apareceu lá no vídeo. Eu tenho também as pequenininhas de 5, de 4 lá que trabalham. E a última que é a questão de que eu não vou fazer porque meu marido não deixa, né? Meu marido não gosta, tudo isso. E eu coloquei lá um casal que eu tenho lá da academia. Inclusive o Rodrigo, que aparece no vídeo, era meu professor de folclore na escola, né? Então, que ele participa também dos eventos, ele toca derbaque, enfim, também super ativo lá na escola. Então eu falei, peraí, eu vou pegar todo mundo, né, que eu tenho ali e vou botar tudo nesse vídeo aí para as pessoas verem que a diversidade conta sim, né? E uma coisa que é muito bacana, porque quando eu tô criando, por exemplo, meus festivais, eu sempre tive essa coisa de misturar todo mundo, sabe? Eu acho super rico. Então, assim, não pego porque é a terceira idade para separar, não. Vai lá, a de 75, que dança com a filha, inclusive, a filha dela também faz, a Lê, que faz junto na mesma turma, né? E aí a gente junta tudo. E aí é muito legal porque eu tenho esse retorno do público que fala para mim, nossa, mas sabe que eu gostei? Porque, nossa, é um monte de tipo de mulher diferente e todas dançando na mesma coreografia. Né? Assim, então, que vê esse potencial em todas. Né? Então, vê o quê? Vê bailarinas, não vê a idade, não vê a cor, não vê... Vê bailarinas se apresentando no palco. Né? Então, eu acho que isso também vai criando essa coisa da pessoa assistir com outros olhos, sabe? Educando o público, porque isso também é importante. A gente precisa educar o público para aquilo que a gente quer, aquela ideia que a gente defende. Né? Então, isso é muito bacana. Assim, eu percebo que tem um retorno bem bacana do público nesse sentido, de falar, nossa, mas olha, eu vi aquela moça, ela é mais cheinha, mas fica tão bonito ela dançando. Né? Ou, nossa, tem aquela senhora... Né, dançando também junto com as outras e estava super bonito. Então, assim, o que é o diferente que teoricamente era para ser um negócio para torcer o nariz, né? Tipo, né? Imagina uma senhora aí no meio, muitas vezes torna o contrário, fala, olha que bacana, né? Ela tá ali no meio de todo mundo. E às vezes tem, junto com isso, né, que a gente comentou também, tem aquelas vozes assim, ai que hipocrisia, tô aqui fazendo a minha crítica, né? Isso eu já vi acontecer várias vezes, não só agora. Hipocrisia, tá achando a mesma coisa, mas não tem coragem de falar, fica falando mal ou pensando mal. Só que aí foi o que a gente comentou, né? Existe uma diferença. Justamente porque a gente vive num mundo que é preconceituoso, que, né, isso nos constitui histórica, culturalmente, né? Só que aí não adianta a gente se justificar por isso também, né? Ok, pode vir aquela vozinha ali da gente quando a gente vê o que é diferente da gente, e aí pode ser a qualquer nível, a gente tem aquele estranhamento, né? Aquela tendência, opa, vou me distanciar. Ou às vezes até vou querer me distanciar pelo único fato de ser diferente de mim, né? Existe isso. Realmente, eu até dei o meu exemplo, assim como a Karina está dando o exemplo dela aqui, eu também fui assistir um espetáculo de dança contemporânea, era uma companhia famosa, e daqui a pouco lá no palco existe um corpo heterogêneo, que não é o padrão, né? Não é o padrão ocidental, machista, conservador, né? Que está ali. E isso vai tocar. Só que aí o que difere é a nossa atitude após. Pode tocar, vai ressoar, porque não é o comum, né? Mas por não ser o comum não significa que não esteja certo, que não seja ótimo, que não seja lindo, que não seja rico, que eu não possa aprender com aquilo, me afetar positivamente, né?
Afetar no sentido, aquilo me levou a ir além, né? Aquilo me promoveu um questionamento, me promoveu reflexão. E eu, quando assisto algo, eu quero isso, eu quero ser transportada para um outro lugar. Eu quero que aquilo entre em mim, eu não quero também só ver uma apresentação num fundo lá com, ok, um corpo esbelto, um cabelo maravilhoso, um figurino caríssimo, mas que, ok, em termos também de discurso, de provocação, não me afeta da mesma forma, né? Então, Exato. a gente precisa ver, e aí como é que a gente age diante disso, né? Eu não ser essa voz que, embora quando vê algo diferente, estranha, né? Mas eu tô vendo a riqueza disso, eu tô vendo que eu preciso abrir o meu olhar, a minha mente para isso que está acontecendo. E não ver como um problema, algo errado, Exato. né? Essa é a grande questão. E eu acho que tem a ver com só vou ler esse comentário aqui para a gente Uhum. não perder, porque eu acho que tem a ver com isso também. Só um pouquinho. É Lu, né? Lu. Lu, Ah, minha aluna, Lu. Lu. Oi, Lu. Ah, Lu. Minha aluna. Eu não conheço a Lu, mas prazer, Lu. Vou ler aqui o comentário. Acredito que empresas, pessoas que trabalham sem um propósito, alheias às questões da inclusão e diversidade, vão perder cada vez mais espaço. É bem isso, né? Eu acho que o universo está pedindo que a gente literalmente abra a nossa cabeça, rache se for preciso, É para que a verdade. gente, né, olhe para o outro, né? Tenha Para que Sim. a feminismo, né? gente possa sair das nossas zonas de conforto, porque eu acho que é só assim que pode haver uma grande transformação. E o momento que a gente está vivendo, essa pandemia toda, ela não está aí por acaso. Ela está Exato. estimulando muito esse olhar mais refinado para as relações, né? Então, acho é a gente perceber que está tudo conectado, né? Eu acho que é um Sim. pouco isso, mas eu vou te deixar continuar falando. Uma coisa que eu estava aqui, me ocorreu aqui, que a gente comentou também na nossa conversa, né, é como essas questões das opiniões, elas são difíceis hoje em dia, né, porque o exemplo que você estava dando, né, quando você vê uma pessoa diferente no palco, né, trazendo aqui para a dança, você não quer dizer que você tenha que gostar. Eu acho que isso é o grande X Exato. para as pessoas entenderem. Você tem a sua opinião do que você Uhum, gosta, do que você acha bonito ou do que você não acha. uhum, Só que isso não te dá o direito de ditar que o que exato. você vê é o correto. Né? Essa coisa de querer, eu brinco, eu já citei isso numa postagem alguma vez, assim, essa mania da gente querer enfiar a goela abaixo a opinião do que a gente acha certo. Então eu posso assistir, eu posso não gostar, mas isso vai ficar aqui para mim, porque é a minha opinião a Uhum, respeito. Posso uhum, conversar com alguém, devo conversar com as pessoas e falar, olha, isso não me agrada, né, para os meus olhos, para o meu sentimento, não me toca, mas eu não posso chegar e falar assim, olha, isso é ridículo, chega, ninguém vai fazer porque eu não concordo com uhum, isso. Né? Então, uhum, é a postura diferente de você ter a sua opinião formada a respeito, uhum, né? Fazendo, para não criar polêmica muito específico da dança, fazendo um paralelo uhum, bem assim, absurdo, é a mesma coisa a gente vê lá o quadro da Mona Lisa. Né? Aí eu chego e falo, nossa, não gosto, né? Não acho bonito, eu acho que aquele quadro não significa nada para mim. Aí vem a pessoa e fala, mas o quê? Né? É um quadro famoso, é uma obra de arte. Como você não gosta? Você tem que uhum, gostar disso, porque todo mundo uhum, gosta. Não, é, mas não, eu respeito. Ok, é o pintor, né, maravilhoso, uhum, fantástico, mas eu não gosto dessa obra. E ok, tá tudo bem com isso, assim uhum, como as pessoas não gostam de outras coisas. Né? Então, essa mania, na verdade, de querer enfiar goela abaixo a sua opinião, eu acho que é o que causa todo esse problema, né? Porque tem gente que sempre vai ter gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas daí a ditar a regra para falar, não, isso não é, pode porque eu não gosto, mas aí aí é é justamente outra o história, né? mundo das verdades absolutas, né? Então, Sim, quando eu sim. penso que eu preciso cristalizar um olhar sobre alguma coisa, que o que eu faço é uma verdade absoluta, aí realmente fica compreensível eu não conseguir esse olhar extraposto, né? Pensando em Bakhtin, essa distanciado e apreciar às vezes o que o outro faz, porque, bom, eu preciso concordar com tudo que ele está fazendo. Se eu vou aderir a essa proposta, nossa,
né? Ok, estou assinando embaixo, quando na verdade não é muito por aí. Não tem nada a ver, né? É deixar Exatamente. de encarar as relações como essa rivalidade, né? Deixar de ver Exato. o outro como ameaça, né? Aquilo que eu não Sim. conheço como uma ameaça, e mais como ponte, né? Ponte para que a gente possa também crescer, né? Quando a gente falava, E, por exemplo, pode falar, depois pode eu falar. comento. E também acho que de conhecimento, né? Porque a gente não sabe tudo, né? Então a gente tem que estar aberto para o novo, né? Então, por exemplo, Uhum, antigamente não era comum ver na dança do ventre, né? Homens dançando, né? Não, não era comum você ver um monte de uhum, menino dançando como tem hoje. E aí, de repente, o mercado explodiu na parte, uhum, né, da apresentação masculina de dança do ventre. E aí é aquela coisa, você pode gostar ou não, mas aí a falar não, ninguém vai dançar porque eu não gosto, é outra coisa. uhum, Então a gente tem que estar aberto às novidades, né? Isso não quer dizer que uhum, você tem que concordar e ter opinião, mas estar aberto, analisar, ver o quanto isso uhum, realmente vale para você, se aquilo você olha e você gosta ou se você não gosta, uhum, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem uhum. com isso. O mercado tá lá e continua Não, tendo a diversidade por causa disso. e muitas vezes não concorda até com aquele argumento assim, não, é dança do ventre, homem não tem ventre, e aí? Né? Só que, gente, é um olhar muito, vamos dizer assim, Reducionista. reduzido, né? A gente pensar assim, a dança ela é movimento, né? Ela sempre está em movimento Ela e só tem ela, evolução, obviamente, né? se hoje existem homens dançando, isso faz parte dessa dinamicidade da própria vida, né? Sim. As coisas elas não estão estagnadas no tempo. Aí o grande tempo, né, Rosana, também que tá, se tu tiver aí, né? Esse grande tempo ele está sempre mobilizando, né? Novas relações e Sim. ok, como tu disse, eu posso gostar, não gostar, ok, isso vai refletir no meu trabalho, mas eu não preciso querer impor, centralizar o meu olhar, né? E daqui a pouco até gerar uma influência negativa para que homens queiram dançar, né? Porque a gente, quando tá lá dando aula numa escola, imagina, chega alguém que quer dançar, eu vou dizer, não, olha, na verdade, não, aqui eu não te aceito, né? Porque Uhum. não aceito homens dançando, né? Eu acho que fica bem complicado, assim, de agir É, dessa maneira, né? Claro, obviamente é o espaço da pessoa, ela tem todo o direito também, se ela quiser dizer, olha, eu não, porque é o trabalho dela, não mas trabalho nessa a gente tem um linha, enfim. cuidar, não trabalho nessa linha, indico uma pessoa super bacana e tal, mas geralmente o problema é como isso é colocado, né? Como Exato, geralmente isso não exato. é colocado dessa forma, De uma né? E forma muitas sadia, vezes né? ao aceite sem querer aceitar, né? Aí olha aquele Sim, gelado lá, né? Então ele entra vai aí ser de novo. aceito, mas daqui a pouco aquela presença masculina ali, ela tá servindo como um entretenimento, por exemplo, dentro da sala, ou ela está sendo Sim, vista de uma outra forma, os comportamentos são diferenciados. Então, a gente precisa tomar um um cuidado também, como essas cuidado. relações são colocadas, né? Não é o Sim, problema, né, se tu não quer aceitar isso, porque é a tua forma de trabalhar, é a tua visão. É justamente isso que a gente está falando. Precisamos assumir nossas posições, mas com com empatia, respeito, com respeito. com Ah, ok. respeito, gente. É isso, não tem outra forma senão essa para que a gente seja gente, né? Para que a gente Sim, com possa certeza. ser pessoas de fato sensíveis com o que está aí no mundo e diz respeito a Sim, todos nós, né? Então com eu certeza. acho que é bem isso. Eu vi que tem uns comentários aqui, só para não ficar muito para depois. Deixa eu me achar aqui. Acho que tinha um outro antes. Se tu quiser, tu me ajuda aí, viu, Karina? Porque eu me Ah, deixa perco eu ver aqui. aqui. Eu sempre falo, né, que eu tô com problema de visão, então piora tudo. Aqui tem um Deixa eu ver interessante, ó, aqui. arte educadoras, que colocou que o que vemos no outro, trazemos dentro de nós, né? Olhamos para nós Uhum, mesmos. isso.
Uhum, Projetamos no outro o nosso olhar particular, exatamente. uhum. Eu vi que o homem não tem ventre, mas tem o lado feminino universal no seu ser masculino, com certeza. Com certeza. Nós não somos, né? Aí essa noção de gênero, né? Uhum. Enfim, é claro, eu também sou espiritualista, então para mim essa questão de gênero é transitória, né? Nós somos independentes de religião, qualquer ideologia nesse sentido que eu estou falando aqui, dando meu exemplo, né? Somos seres e como seres temos a energia masculina e feminina, né? Yin Sim. Yang, né? Então não é a gente parar de ver tudo como uma questão de gênero, né? Eu nasci mulher, né? O gênero feminino, nasci homem, gênero masculino. Então, bom, aí de novo, É. né? Bakhtin, de novo essa fragmentação do ser, né? Esse sectarismo, essa não, né? Eu acho que Somos é. integrais, né? Eu acho que talvez a relação disso na dança do ventre, mais especificamente, é que é uma dança que representa uma cultura, né? Então, Uhum, a gente também não pode deixar isso como um fator que não é importante, né? Então, se eu estou representando a cultura que não é minha, inclusive, né? Eu acho que existem alguns cuidados no sentido de você não ofender a cultura que não é sua, né? Mais ou menos nesse sentido. Mas a dança, como dança, ela é diversa, né? Ela é uma arte, a arte é criativa, a arte, né, gera muitas possibilidades. Então, tudo depende muito do contexto onde você vai colocar. E essa história da opinião da pessoa, de repente, falar, não, eu não trabalho dessa forma, mas assim, de assumir a sua opinião, e como eu disse, sem desrespeitar. Então, olha, eu não faço, mas eu conheço alguém que trabalha e que você pode. Entende? Então, assim, não uhum, dizer assim, não, mas aqui não aceito, não, aí eu não quero. Né? Então, uhum, é tudo uma questão de como você se coloca em relação a essa diversidade, né? Em tudo, uhum. né? Na verdade, é essa divergência de opinião. Graças a Deus, cada um tem sua opinião, né? Por isso as coisas são tão construtivas. A questão é como que a gente. Eu brinco, né? Que tem gente que fala assim, religião, política e futebol não se discute. Não tem que se discutir sim, só que tem que discutir É, não é, querendo impor a sua visão, mas discutir é, de falar, realmente, isso é ou não, isso não é, não concordo. é. Né? Então, E isso a discussão é para ser saudável, né? com certeza. E isso que tu falou é muito central do ponto de vista bakhtiniano, que é justamente isso, a voz monológica é justamente essa, é a que tenta impor, centralizar a sua visão, o seu pensamento, desconsiderando, né, as demais. Quando, na verdade, isso também é uma utopia, porque existe a tendência. Se quer Uhum. isso, mas não se consegue isso porque o outro está lá e o outro vai se fazer ouvir. Só que a Sim, gente precisa cada vez mais amenizar esses efeitos, né? De essas contradições desse ponto de vista, né? E enxergar essa. Não é nem a igualdade, é perceber as diferenças e respeitá-las. É diferente, porque nós somos diferentes, né? É sim. aquela ideia. Então, cada um, né? Se a gente pensa nos corpos que a gente pesquisa, né? Cada um com a sua temática de interesse, aquelas coisas que a gente quer fazer, cada corpos, cada sujeito tem as suas especificidades, tem as suas particularidades, né? E o respeito, a sensibilidade a esse outro que é diferente de mim, ele precisa acontecer. Sim, Tomara que a gente consiga cada vez mais exercitar esse olhar, né? sim. E o teu último comentário, a gente passa muito rápido, falta 10 minutos, menos de Nossa, 10 minutos, passa muito rápido. É, e eu queria só fazer um comentário que abarca essa tua última fala, que a gente conversou também sobre a questão, às vezes, do projeto, né? O mercado, né? Esse mercado, a recorrência de uma abordagem que vai mais para preparação para dança fora, concursos, festivais, né? O modo tradicional da aula e tudo mais. Tem pessoas que querem produzir coisas diferentes, né? E sim. quantas vezes, claro, tem que ter todo aquele
cuidado, é a dança do ventre, a questão da apropriação cultural, que a gente já fala, né? Porque existe uma história e uma cultura, que obviamente a gente sabe que não é colocar qualquer coisa lá e continuar dizendo que é dança do ventre, também em termos de gênero, né? Quando descaracteriza o gênero, né? A dança do ventre, ela tem, como qualquer outra dança, os seus códigos, né? Que vão dizer que são aqueles elementos que a gente vai olhar, a gente viu um 8, eu sei que é dança do ventre. Né? Então, assim, não é qualquer coisa também que a gente pode fazer e também, claro, continuar evidenciando isso como dança do ventre. Existe toda uma responsabilidade nessa leitura também do que eu vou produzir. Mas às vezes, que foi o que eu comentei com a Carrino, que eu questiono às vezes, é o que não é propriamente uma fusão, não é esse desrespeito, às vezes é uma, que nem eu falo, né, a rosa no palco deixou de ser dança do ventre, né? É um pouco isso, assim, porque quando a gente também se fecha para outras propostas, outras abordagens, a gente também corre muitos riscos de, só porque é diferente, eu já rotulo que não é. Não é dança do ventre, né? Por exemplo, eu já escutei muitas vezes isso, assim. Ah, mas aí é outra coisa. Ah, tá inventando moda, né? Tá inventando moda. E às vezes não, gente. Às vezes são pessoas, como eu e a Andrea, por exemplo, que a gente começou a falar na live de ontem e vamos seguir falando amanhã, que tem propostas diferenciadas, porque isso tem a ver com a heterogeneidade do nosso próprio percurso na dança, né? Somos pessoas de outras áreas do conhecimento também, ela é da neurociência, eu da linguística, da linguagem. Então a gente também passa a ver essa dança com esse olhar. A gente vai entrecortar, né, esse objeto com essas particularidades, né? Então, e às vezes não é nem a questão de modificar a dança ou fazer uma outra coisa, né? É para acessá-la, experimentar outros caminhos também. E aí é aquela história, vai ter gente que vai gostar, vai se afinar, outros não, mas eu também não preciso, eu posso conviver bem com essa diversidade, né? Essa é a questão. Se tu puder falar um pouquinho. Ai, tem 4 minutos, gente. Já tá acabando. Mas faz algum comentário sobre isso pra gente finalizar? Finalizar, tá. Isso. Eu acho que é exatamente isso que você falou, né? A questão, o que é diferente do meu, sempre vai ser rico, né? Porque a questão de você gostar ou não, tudo bem, mas vai te enriquecer, porque é algo que acrescenta, é algo que você vê, né? Se você vai usar isso ou não, tudo bem. Eu brinco com as minhas meninas quando eu ensino, que eu falo assim, olha, tem inspirações, mas não seja cópia. Então, assim, você pega todas as bailarinas, aí tem uma bailarina, por exemplo, né, a Dina, que a maioria das pessoas amam, e ela, pra mim, ela não me agrada. Ela é top, mas não é o meu estilo. Mas não é por isso que eu não vou estudá-la. Eu vou estudá-la, porque vai ter alguma coisa que eu vou lá e vou tirar pra mim. Então, como que eu me construo? Eu pego dessa aqui um pouquinho, o que eu gosto dessa aqui é um pouquinho, um pouquinho. Eu não preciso gostar de 100% do que ela faz. Então, o que me agrada, o que cabe pra mim, eu vou lá, me inspiro e coloco e vou agregando. Né? Então, assim, é muito difícil ter algo que você não goste 100%. Você olha para aquilo e fala, nossa, não vai acrescentar nada. Sempre tem uma coisinha ou outra que vai te pegar, que vai ficar ali, olha, mas isso aqui foi interessante. Então, assim, a diversidade, ela sempre vai acrescentar. A questão de você gostar ou não, tudo bem também, né? Tá tudo ótimo. O difícil é justamente isso, né? A gente criar essa coisa de respeitar, né? Ok, não gosto, não é o que eu quero fazer, mas tudo bem, tá aqui do meu lado e tá tudo certo. Eu acho que isso é um discurso que talvez a gente tenha que exercitar mais, né? Para que tenha mais diversidade e que as pessoas convivam de uma forma mais tranquila e julgando menos e aceitando mais, né? Trazer como aprendizado. Exato. E eu já vou dizendo assim, ó, isso tudo gera muitas coisas, né? Com certeza a gente não falou 1/3 do que a gente pensou em falar e trazer, porque a gente comentou, a nossa conversa obviamente não teve limite de tempo, então a gente trouxe muitos exemplos que eu acho que são muito ricos, então eu já digo assim, ó, livre, espontânea pressão, eu vou te chamar para um desdobramento desse papo de hoje, tá? E aí a gente vai combinar direitinho, se tu aceitar, e aí a gente divulga aqui depois pro pessoal. E quero agradecer muito, gente.
te agradeço muito, Karina, pelo Imagina, eu que papo, foi agradeço. fundamental. Eu acho que é isso aí. E a todos vocês que estão aqui também presentes, e só fiquem ligados que vamos marcar, então, esse desdobramento do papo de hoje. Muito obrigada pela presença, foi um grande prazer. Obrigada, obrigada. Boa Para noite a mim todos. também. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, Até mais. tchau.